sou Rafael, psicólogo, e eu acredito que o personagem de hoje seria um bom psicólogo. Hoje vamos refletir pela segunda vez sobre o meu segundo personagem favorito na série, Armin Arlet. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Timidez, baixa autoestima, extremamente sensível, chorando toda hora. Parece eu na adolescência, mas é o Armin. Ainda hoje é assim que fala adolescência. Eu sei que boa parte dessa comunidade se sente ou já se sentiu assim. Conheço vocês, hein? Comentou aqui embaixo, já era. Não esqueço mais. Agora imagina uma pessoa com essas características que entra para um cargo de liderança. É colocada lá, do nada. Por isso temos muita coisa pra falar hoje. E mais uma vez, graças ao apoio dessa comunidade, mais um vídeo patrocinado. E agora a Crunchyroll está indo até um próximo nível. O que acontece? Os conteúdos da Funimation, Wakanim e Verve estão chegando para formarem um lar definitivo dos animes. Todos os seus animes estarão agora em um só lugar com uma única assinatura, na Crunchyroll, a maior plataforma de animes do mundo. Os animes, esses mesmos que geram bastante dopamina na gente, e lá você pode assistir eles onde quiser, disponível em todo lugar, no PC, smartphone, console, tablets, Apple TV, no Chromecast. Você pode assistir até em 4 telas, e até mesmo de forma offline. O catálogo da Crunchyroll é recheado e a temporada de primavera começa em breve e será a maior de todos os tempos, com inúmeros títulos, simulcast, dublagens, já que eles sempre pegam ali quase todos os títulos novos, e agora com essa junção ainda mais. Sendo premium, você elimina os anúncios, tem direito ao simulcast para assistir 1 hora depois dos lançamentos dos episódios no Japão, animes dublados em português, tudo em qualidade Full HD. E sim, você também pode assistir grande parte desse catálogo completamente de graça com anúncios, mas assinando o premium, além de todos esses benefícios, você me ajuda também a trazer mais conteúdos aqui no canal de psicologia e neurociência, e é claro, ajuda essa indústria que é a nossa paixão, os animes. Então clica aqui no link abaixo na descrição para você experimentar 14 dias do serviço premium de graça e assistir vários futuros animes que vão aparecer aqui nesse ano. E mais uma vez, obrigado porque esse patrocinador só apareceu aqui por causa dessa comunidade. Obrigado. Tomada de perspectiva. Ela é uma parte importante da nossa cognição social. Isso nos ajuda a entender como o mundo parece do ponto de vista da outra pessoa. E com certeza essa é a grande característica do Armin. Isso, consequentemente, meio que faz ele ser uma pessoa bastante sensível, ao mesmo tempo que é bastante manipuladora também. Ou seja, é alguém que conhece muito bem os outros, a ponto de convencê-los e manipulá-los. Eu gosto muito da forma que o personagem enxerga as situações, tentando sempre ser ponderado, enxergar os dois lados da história, entendendo até mesmo seus inimigos. No começo, ele era totalmente entregue ao seu medo, como acontece de fato com pessoas que têm uma baixa autoestima. O Armin sente um grande medo, mas ao contrário do Eren, da Mikasa, ele não tem receio de demonstrar isso, de demonstrar o que estava sentindo. E na infância, por isso que na infância ele chorava bastante. Ver alguém chorar muda nossa perspectiva sobre essa pessoa. Estudos mostram que quando vemos uma pessoa chorar na nossa frente, tendemos a percebê-las como mais empáticas, confiáveis, sinceras e menos agressivas. No entanto, ver alguém chorar também tem seus efeitos negativos também, pois a pessoa pode ser vista como menos emocionalmente estável. E isso explica o porquê muitas pessoas não gostam tanto assim do Armin. Veem ele como uma espécie de líder fraco, já que ele expõe muito suas emoções e seus medos. Fica evidente. Totalmente o oposto do Erwin, que mesmo totalmente vulnerável de frente para um titã, ele se mantém ali com a postura estoica. Armin, logo ali no começo do anime, é mostrado como alguém muito frágil e que tem que estar o tempo inteiro sendo protegido pelo Eren e pela Mikasa. E basicamente é nesse contexto que a gente vê ele na série. O Armin se sentia fraco, inútil, que não era capaz, ele não agia, ficava parado. O que ele acreditava em si de forma negativa era reforçado. Ele acreditava que não era bom o suficiente. A capacidade de expressar e controlar as emoções é essencial, assim também como responder às emoções dos outros. Nossas emoções têm um enorme efeito sobre o nosso comportamento. Na realidade, existem vários estudos mostrando que o QI alto não é garantia de sucesso. O sucesso que somos na vida é determinado tanto pela inteligência emocional, tanto pelo quociente de inteligência, o QI. Embora o intelecto funcione melhor quando é acompanhado por alta inteligência emocional. Inteligência emocional refere-se à capacidade de gerenciar suas próprias emoções, bem como as emoções dos outros. Ou seja, regular as próprias emoções quando necessário e ajudar os outros a fazer o mesmo. Ninguém na série, talvez o Erwin, de uma maneira diferente, é claro, né? Ele consegue influenciar muita gente ali, né? O povo até se sacrificar. Ninguém na série consegue fazer isso tão bem quanto o Armin. Ele mostra traços claros de uma das coisas mais procuradas pela gente. Quem não queria ter mais inteligência emocional? O pesquisador Helver Baron chega a ponto de sugerir que as pessoas com inteligência emocional mais alta tendem a ter um desempenho melhor do que aquelas com inteligência emocional menor, independente do QI. O medo estava fazendo Armin se sabotar. No episódio 5 é a amostra clara disso. A situação ali prejudica mesmo até a tomada de decisões dele, até a capacidade de raciocínio. Ele simplesmente para, entra em modo de congelamento e é facilmente derrotado por um titã, e se entrega totalmente. Se não fosse o Eren, o Armin teria morrido ali mesmo. Depois de sobreviver a isso, ele percebe que sua atitude
não levaria ele a nada. Ele fala, os fortes se alimentam dos fracos. Ele agora queria se tornar diferente, queria se tornar mais forte. Ele fala que não queria mais ser um fardo. Um dos motivos para esse comportamento dele era claramente o medo, mas também por estar fazendo uma coisa na qual ele não era bom. Jamais ele foi bom em lutas, jamais ele foi bom em combates, jamais ele foi bom em momentos de pressão. Não que se você não for bom em algo, você deve parar e não estudar mais aquilo, mas seria o ideal que você conhecesse seus próprios pontos positivos, para você focar neles. Então aquele ambiente era perfeito para dar errado para ele. Veja só, logo depois o Eren deposita nele a confiança para ele convencer as pessoas de que ele não é uma ameaça. Aquela situação não envolvia força. O Eren não conseguiria derrotar todo mundo, e nem fazia sentido isso. E o futuro Titã Colossal não entendia o motivo do porquê tinha que ser ele a fazer isso. Só que o Armin não tinha percebido isso naquele momento. Não tinha percebido como ele era ótimo em mediar conflitos. Uma habilidade rara. E ele pergunta ao Eren, por que você deposita tanta confiança em mim? E o Eren fala que ele já tinha provado isso, que já tinha lidado com essa situação em diversos momentos. Mas o Armin nunca tinha percebido isso. Mas porque as outras pessoas às vezes veem coisas que não vemos. Isso acontece porque outras pessoas veem suas realizações, enquanto você vê a visão completa dos bastidores de seu comportamento e emoções. As outras pessoas não veem sua insegurança no geral. Sim, quando você está na frente de um monte de gente e você acha que todo mundo tá te julgando e vendo cada defeito seu, pode ter certeza que você tá vendo muito mais do que os outros. As outras pessoas não veem sua insegurança no geral, apenas os resultados daquilo que você atingiu. Outra consequência disso vem do fato de que tendemos a ver situações do nosso próprio ponto de vista. Presumimos que se algo é fácil pra gente, então seria fácil pro outro, e portanto não uma força particularmente importante ou única. E quando ele vê a Mikasa e o Eren falando sobre isso, ele percebe que ele estava se auto-sabotando. Então ele começa a agir, começa a falar, ele consegue perceber ali o soldado que estava com muito medo, que não estava nem conseguindo agir racionalmente. E ele consegue ganhar tempo até o Pix chegar. O Pix. O fato do Armin se sentir inseguro em uma situação dessa é perfeitamente normal. Até mesmo a autodúvida tem o seu lado positivo também. O professor de performance e psicologia Tim Woodman liderou um estudo que mostrou que atletas de elite podem usar a dúvida ao seu favor. Golfistas, por exemplo, que experimentaram dúvidas superaram aqueles que relataram total confiança, justamente porque os duvidosos costumam ser hipervigilantes. Da mesma forma, os alunos que experimentam um pouco de autodúvida tendem a pontuar mais alto nos exames do que os estudantes que têm certeza de que vão sair bem. Ou seja, a autodúvida é normal. Ela é extremamente importante e ela é bastante presente no Armin. Ela é positiva, só é problemática quando ela te impede de fazer algo. E assim como boa parte de nós, o Armin só precisava de um empurrão. Só precisava questionar a sua própria situação. Agora ele não deixa mais o medo controlar ele. É ele que sobe nas costas do Titã do Eren pra buscar o Eren do seu estado de conforto pra ele não esquecer o seu objetivo. O Armin sabe o que motiva as pessoas. E isso dá uma enorme vantagem pra ele. A resolução bem-sucedida de problemas e conflitos depende em grande parte da capacidade de uma pessoa de tomar as perspectivas cognitivas e afetivas do outro e entender como o conflito aparece pra essa pessoa e como essa pessoa está reagindo emocionalmente. Se você não puder tomar a perspectiva do outro, então consequentemente sua capacidade de compreensão do problema é limitada e incompleta. A forma como você fala faz total diferença. Como falava o considerado o pai da propaganda, David Ogilvy, a comunicação não é o que você fala, e sim o que o outro entende. Para uma boa comunicação, é importante dialogar de acordo com a situação, de acordo com a pessoa em específico. Com o Bertholdt, o Armin teve que usar palavras mais duras, cruéis, usando até mesmo uma expressão severa. Até o Eren ficou assustado naquela hora. Com a Helena, por exemplo, ele até mesmo fingiu estar chorando e se emocionando com o plano dela. Ele sempre soube lidar com o Eren para motivá-lo. Depois que o Eren meio que muda na luta ali entre os dois, ele chama o Eren de escravo. E isso afeta o garoto Yeager naquele momento. Ou seja, a inteligência emocional e manipulação estão ligadas de alguma forma. Veja o vídeo do Light Yagami para você entender. A Annie fala para o Armin que ele é fraco, mas tem coragem. Ou seja, o Armin estava apenas na função errada. E por isso que ele achava que não daria conta. Ele estava acreditando que de fato não tinha nada que ele pudesse colaborar. Ele precisava ver que a sua maneira diferente de lidar com as coisas era tão bom quanto as pessoas que lutavam. Ele controla melhor o seu medo, não foge mais dele, e sim encara ele de uma forma totalmente diferente. Agora, ele não teme mais se expor ao medo. A habitação, definida formalmente, refere-se ao fato de que a excitação do sistema nervoso diminui na exposição repetida ao mesmo estímulo. Ou seja, quanto mais você se expor a um evento que te causa insegurança, você terá a tendência a se adaptar mais àquela situação. Porém, é claro, isso depende do contexto. Se você, por exemplo, tiver uma fobia ou um transtorno de ansiedade social ou um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, é interessante consultar um profissional, porque essa exposição poderia causar o efeito contrário até. O Armin foi se expondo gradativamente. No começo, bastante nervoso, até chegar agora na quarta temporada,
exagerada e vemos ele bastante confiante, pelo menos em relação a lidar com os outros. Essa exposição tem claros valores adaptativos, pois a habituação a estímulos familiares permite que mais energia seja direcionada a novos estímulos, melhorando assim as nossas chances de sobrevivência. Pesquisadores evidenciaram em um estudo conduzido com ratos, na qual eles eram condicionados a temer um som que havia sido emparelhado repetidamente com um pequeno choque elétrico. E eles perceberam que os ratos tiveram seus medos invertidos quando os cientistas tocaram o som repetidamente sem emparelhá-lo com um choque elétrico. Essa terapia medo-extinção cria memórias que são formadas na amígdala, mas posteriormente são transferidas para os centros de processamento mais elevados do cérebro, o córtex pré-frontal medial, justamente para serem armazenadas. Essas memórias de extinção do medo do córtex pré-frontal medial são as que acabam substituindo as memórias de medo da amígdala, quando a terapia de extinção do medo é bem sucedida. O que está essencialmente acontecendo é o cérebro dizendo a si mesmo: eu tenho me exposto a esse estímulo temeroso uma e outra vez e nada aconteceu comigo, então talvez não haja nada a temer. Nesse caso em específico, a exposição ao medo do Armin acabou ajudando ele. Só que ele continua duro consigo mesmo, é uma característica dele. Retirar um pensamento sobre isso é de fato muito difícil e leva tempo. Só que isso não impede ele de atingir os seus objetivos. Devemos nos lembrar que as emoções às vezes são avassaladoras, poderosas, mas devemos lembrar também que elas são temporárias. Por isso ouvimos diversas vezes que pensar antes de agir na maioria das vezes é a melhor opção, visto que sua emoção pode mudar horas depois, minutos depois. Só que você vai agir de forma impulsiva de acordo com aquela emoção naquele momento. Ou seja, vai ter uma enorme chance ali de você se arrepender. Ele admira muito o Erwin e agora ele percebe que um líder precisa sacrificar coisas. Só que a diferença entre o Armin e o Erwin é justamente na confiança. O Erwin tem confiança extrema nas suas próprias decisões. O Armin não. Ele acaba sentindo muito mais as escolhas que acaba fazendo. A cada momento, o ambiente e as situações vão exigindo que ele meio que quebre sua humanidade cada vez mais. Na parte ali da Capela Raiz, ele também mata a primeira pessoa. E obviamente ele pensa muito sobre isso e fica desesperado, questionando o que de fato ele fez. No ataque a Libério, novamente vê uma expressão dele de tristeza, de meio que não concordar com o que está fazendo, mas meio que tendo o que fazer. O Armin, mesmo conhecendo suas emoções e a dos outros, ele continua com inseguranças que poderiam ser bem maiores caso ele não conhecesse. E um ponto inclusive que faz o Armin se frustrar bastante é a comparação exagerada que ele faz de si mesmo com relação aos outros. No começo ele se comparava ao Eren e a Mikasa. Eles sempre conseguiam lidar com os problemas e ele não. Mais na frente isso diminui um pouco, mas continua firme nele. Ele se compara com o Jean, com o Erwin. Não é muito bom comparar com o Erwin, né? A teoria da comparação social de Leon Festinger vai falar ali que esse desejo que temos de nos compararmos é tão forte como sentir fome ou sede. O que poderia ajudar a gente é a comparação temporal, que é basicamente se comparar com o que você foi ontem, com você mesmo. A comparação justa. Ou seja, aceitar o que você não pode ser é bom. Faz você focar de fato no que você tem alcance. Ignorar aquilo que você não consegue fazer, às vezes é bom. Afinal, se tem uma coisa que você não pode fazer, existem milhares de outras coisas que você pode. A neurocientista Loretta Browning, autora de um dos melhores livros que eu li, chamado Hábitos de um Cérebro Feliz, que inclusive me ajudou bastante a evitar esse efeito comparativo, ela fala que você pode estimular a sensação agradável de serotonina, o hormônio que ajuda na regulação do humor, justamente focando no que você tem em vez do que você não tem. Ela fala que o cérebro dos mamíferos por si só já fazem essas comparações sociais, porque isso promove a nossa sobrevivência. Por isso a importância de nos policiarmos, já que hoje em dia poderíamos fazê-la em excesso e de maneira improdutiva. O Armin vai dizer em diversos momentos que ele não era para ter sobrevivido, e sim o Erwin. Mas o próprio Erwin admira o Arlet, falando que a inteligência dele já tinha salvado eles por diversas vezes, e coloca ele ali como responsável em liderar as pessoas dentro da muralha. E aí é a cena clássica, né? O Armin, quando vê aquele monte de gente lá dependendo dele, olhando pra ele, ele se sente nervoso. Quem tem timidez sabe como é isso. E logo depois, as pessoas começam a questionar ele, já que as ideias dele são meio fora da caixa. Até que chegou o Erwin e fala que o importante ali é a cadeia de comando, que eles devem respeitá-lo. E isso dá confiança ao Armin, que depois daquele dia que ele quase morreu pra um titã, que o Eren salvou ele, depois disso ele não se entrega mais ao medo. Agora, mesmo no medo, ele tenta agir com calma. O portador do titã colossal tem que ser calmo, senão dá ruim. Ele até mesmo abriu mão de seu sonho para se sacrificar para ajudar os amigos ali na luta contra o Bertholdt. Ou seja, a missão naquele momento era mais importante que o próprio sonho dele. E ele não se entrega ao medo e acaba se sacrificando. Se ele morre naquela cena de fato, eu acredito que ele seria mais incrível ainda como personagem. Eu acho que seria o fim perfeito para ele. Enfim, loucura minha. Para conseguir liderar, Armin teve que enfrentar os seus medos, sua ansiedade. Ele passou por uma dessensibilização sistemática. A experiência de ansiedade envolve excitação do sistema nervoso. Se o seu sistema nervoso não está excitado,
Você não pode experimentar a ansiedade. Infelizmente, a maioria das pessoas tenta lidar com sentimentos de ansiedade evitando situações ou objetos que provocam os sentimentos. De forma compreensível, é claro, não é fácil. Evitar, no entanto, vai impedir que seu sistema nervoso se habitue, ou seja, a evitação garante que o temido objeto ou situação permanecerá novo e, portanto, provocando mais ansiedade. Além disso, essa evasão tende a se tornar mais generalizada ao longo do tempo. Se você tem medo de elevadores e você evita pegar elevador ao trabalho, logo começará a evitar todos os elevadores. E então, todos os edifícios que contêm elevadores. E com o tempo, você vai percebendo que está vivendo em uma prisão de evitação, uma prisão de medo. O Armin desafiou o medo em diversas vezes, mostrando o real significado da palavra coragem. Afinal, de todos os mentirosos do mundo, às vezes os piores são nossos próprios medos. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.